Sabe aquele tipo de conversa que rapidamente se transforma numa discussão ou numa quase discussão, algo extremamente exaustivo? Ou, por outro lado, aquele colega de trabalho que insiste em ser passivo-agressivo com você? Ou talvez alguma outra pessoa da sua convivência, um vizinho, um amigo, um familiar que parece que está sempre testando a sua paciência. Bom, gente, lidar com pessoas difíceis é um desafio real. Mas, por outro lado, é também uma habilidade e competência que pode ser desenvolvida e aprendida. Hoje eu quero dividir com vocês estratégias práticas que vão te ajudar a como lidar e navegar com esses conflitos no dia a dia, sem você precisar se desgastar tanto ou se tornar uma pessoa que você não quer ser. Então, bora bater esse papo? Oi, gente, meu nome é Letícia e eu trago aqui no canal reflexões, inspirações, exercícios para ajudar a gente a superar os desafios da vida adulta e viver uma vida mais alinhado com quem a gente realmente é. Se esse tipo de conteúdo te interessa, te convido a se inscrever, assim a gente se revê mais vezes. Bom, gente, eu vou trazer aqui nesse vídeo 5 pontos que ajudam a gente a lidar no trato com pessoas difíceis e ao longo deles vou trazer aí exemplos, pontos práticos, frases inclusive que você pode usar em determinadas situações. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: entenda que o comportamento do outro fala muito mais sobre ele do que sobre você. A gente precisa entender e levar isso até de um ponto de vista mais radical, eu diria, de que nem tudo é sobre nós. Na grande maioria das vezes, inclusive, não será sobre nós. E nem tudo que às vezes parece pessoal é de fato pessoal. O que eu quero te dizer aqui é que muitas pessoas difíceis, né, que são difíceis no trato, elas estão na realidade reproduzindo conflitos internos, questões mal resolvidas, inseguranças, frustrações, medos. E às vezes até mesmo traumas ou necessidade de reconhecimento. E quando a gente consegue entender tudo isso, é quando a gente passa a não agir mais com tanta reatividade e tomar uma certa distância daquela situação que está acontecendo, ou até mesmo da pessoa, inclusive. Porque às vezes a gente acha coisas do tipo assim: ah, mas o que será que eu fiz para fulano fazer tal coisa? Às vezes não tem nada a ver com o que você fez ou com o que você deixa de fazer, mas tem a ver com a percepção do fulano sobre você, ou com a percepção do fulano sobre a vida, me entende? Pensa aqui comigo, uma pessoa que critica tudo que você faz, por exemplo. Essa pessoa pode estar, talvez, lidando com um sentimento constante de inferioridade, me entende? E aí, numa tentativa de lidar com o próprio desconforto, com essa própria sensação dela com ela mesma, de se sentir inferior, o que ela faz como mecanismo? Passa a criticar você em absolutamente tudo que você faz. Da mesma maneira, pessoas que são extremamente críticas com as outras pessoas, elas também podem estar revelando pra gente e para as relações de maneira geral, o quanto que elas estão constantemente insatisfeitas, que nada é bom o suficiente para elas, não importa o que você faça, o quanto você dê de si mesmo, nunca vai ser bom. Nota aqui comigo o quanto que essas pessoas são extremamente infelizes. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala sobre nunca tá feliz e sobre exigência demais. Vou deixar ele linkado aqui na descrição se você tiver curiosidade e interesse de assistir. Mas o meu ponto é que pessoas que querem controlar tudo, por exemplo, muitas vezes elas estão em pânico por dentro, né, devido aí à imprevisibilidade da vida. E a questão aqui, e o que é relevante pra gente, quando a gente entende que nem tudo é sobre nós e que o comportamento do outro diz mais sobre o outro do que sobre nós, é que a gente precisa tomar um distanciamento, parar e respirar fundo. A gente parar a nós mesmos antes da gente partir direto para a reação e talvez se dar o espaço, né, se permitir se fazer alguns questionamentos. Peraí, será que isso que o outro está fazendo é sobre mim de fato ou talvez sobre com alguma questão que essa pessoa esteja lidando na vida pessoal dela? Lembre-se da máxima que diz: o que o outro faz diz sobre ele, mas como você reage diz sobre você. E é justamente esse último pedacinho, como você reage diz sobre você, que a gente tem que tomar responsabilidade e tomar conta em relação a esse contexto todo de lidar com pessoas difíceis. Um outro aspecto extremamente importante que a gente precisa falar quando se trata de contextos dos quais a gente está lidando com pessoas difíceis é que a gente precisa aprender a colocar limites. Veja só, ser uma pessoa gentil não significa aceitar tudo. Pelo contrário, a gente aprender a colocar limites com firmeza, mas de forma também respeitosa, né? Colocar limites saudáveis, é um sinal imenso de respeito que a gente tem por nós mesmos, gentileza com nós mesmos. Isso significa então que a gente vai passar a não ser gentil com as outras pessoas? Claro que não.
Mas a gente não pode deixar de lembrar, né, a gente não pode esquecer de que pessoas difíceis, né, que são difíceis da gente se relacionar, elas têm uma tendência muito forte a estar constantemente passando por cima dos nossos limites. E na maioria das vezes elas sabem que raramente vai ter uma resposta firme em relação a isso. E entenda aqui comigo que colocar limites, gente, não é a gente esbravejar, não é a gente surtar, sabe, assim? Em questões assim, eu acabo sempre dando o exemplo da mãe, sabe? Não é você virar para sua mãe e falar assim: mãe, eu já te falei que você não pode fazer isso, que a senhora me desrespeita, que eu não vou mais aceitar tal e tal coisa. Gente, isso não é colocar limite. O primeiro ponto é que quando a gente coloca limite em uma situação, a gente fala da gente e não do outro. Então a gente vai usar frases como eu me sinto assim, eu preciso de tal coisa, eu não concordo com tal coisa, eu vejo de uma outra maneira, eu prefiro fazer assim ao invés de fazer assado. Então, por exemplo, eu me sinto desconfortável quando a gente fala nesse assunto. A gente pode falar de outra coisa? Eu prefiro não falar sobre esse assunto porque eu me sinto desconfortável. Tudo bem a gente mudar de tópico? Eu prefiro não falar nesse assunto porque esse assunto é da minha vida pessoal. A gente pode falar de outra coisa? Eu prefiro não falar nesse assunto porque é algo delicado pra mim. Mas me conta de você, como é que foi a sua semana? O que você tem feito no trabalho? Mudar de assunto. Isso é colocar limite, porque no final das contas, gente, limite não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. É a gente que decide qual é o limite e é a gente que age baseado no limite que a gente estabeleceu. Então, esbravejar, surtar, dar show, isso não é limite, isso é só a gente colocar a nossa raiva pra fora, de uma forma que ela nem tá sendo processada, sabe? Então, por exemplo, se um colega te interrompe constantemente em reuniões, você pode falar: eu ainda não terminei o meu raciocínio, me deixa terminar? Ou você pode até falar assim: eu ainda não terminei o que eu tinha pra falar, tal, 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 e dar continuidade no que você tinha pra falar. Me dá um minuto, eu preciso terminar o que eu tinha pra falar, eu ainda não concluí, e dar continuidade no que você precisa falar. Se alguém, por outro lado, insiste em fazer piadas constrangedoras ou expor coisas da sua vida pessoal, você pode dizer sim: eu prefiro que esse tipo de brincadeira não se repita. E no momento que essas brincadeiras, por exemplo, se repetem, você falar: fulano, se esse tipo de brincadeira se repetir, não vai dar mais para eu estar com você em situações sociais assim. Porque quando o outro desrespeita o limite que você colocou, cabe a você agir e não você esperar que o outro vá agir. Tem que ter uma consequência para a ação quando ela é desrespeitada, para o limite quando ele é desrespeitado, me entende? Por isso que eu bato tanto nessa tecla, que limite não é sobre o outro, é sobre nós. Eu tenho inclusive aqui no canal um outro vídeo todinho dedicado só a esse tópico de limites. Eu vou deixar ele aqui na descrição se você quiser aprofundar. É um vídeo bem rico e lá eu te ensino mais o passo a passo, aprofundo nesse tema. Além desse vídeo, tem um outro vídeo aqui também que fala sobre como ter conversas difíceis, e ele é bem útil porque ele tem uma técnica específica em relação à comunicação que facilita muito a gente se posicionar e a gente lidar um pouco melhor também com essas pessoas que são difíceis de lidar, porque muitas das vezes na saia justa ou na raiva a gente não sabe muito bem o que fazer ou o que falar. Então essas outras técnicas de comunicação também podem te ajudar muitíssimo. Um outro ponto que é importante a gente falar, importantíssimo eu diria na realidade da gente falar, é que a gente não deve, ou deve evitar ao máximo possível, de entrar no jogo emocional da outra pessoa. As pessoas que elas são difíceis da gente lidar, elas na grandíssima maioria das vezes estão esperando que a gente tenha uma reação diante de um mau comportamento delas, ou diante delas serem passivo-agressivas, ou diante de elas fazerem algo que elas não deveriam estar fazendo. E muitas das vezes, né, essa reação que elas querem despertar na gente é uma reação emocional. Então, seja raiva, seja frustração, seja fúria, seja tristeza, enfim. E a grande questão, gente, é que quando a gente acaba caindo nessa armadilha, por assim dizer, e a gente acaba tendo essa reação emocional, a gente entra nesse jogo disfuncional. E aí a gente cai naquela situação clássica de conflitos, né? Que a gente cria um problema em cima do problema e a questão raiz, de fato, acaba não sendo olhada ou não sendo vista. Muitas vezes o conflito escala tanto que a gente não sabe mais nem como ele começou, por onde ele começou, qual que era a treta inicial. Então, qual que é a melhor forma da gente quebrar esse ciclo? É justamente a gente focar no que é mais importante em relação àquilo que está acontecendo e a gente criar um espaço entre a nossa reação emocional e como a gente decide agir. É justamente aqui que a gente precisa treinar e muito o nosso silêncio e a nossa pausa.
Então, assim, espera 3 segundos antes de responder. Se você tá fervendo de raiva, aquele não é o momento para você ligar, para você mandar mensagem, para você mandar textão, para você fazer nada. Esse é o momento para você parar, pausar e se afastar, se retirar da situação, se possível. Tire esse tempo antes de você partir para ação em qualquer situação que tá te afetando aí emocionalmente. Porque é só assim que a gente consegue, de fato, escolher como que a gente quer responder à situação e como a gente quer endereçar o problema de acordo com a gravidade que ele demanda. Se a gente só tem uma resposta emocional, às vezes a gente próprio acaba perdendo a credibilidade necessária para lidar com aquela questão toda. Pensa só comigo, a gente não consegue resolver nada bem se a gente está com uma resposta emocional muito aflorada, principalmente se é raiva, se é desconforto, se é frustração. Então, que você possa minimamente se recompor de uma certa forma para você conseguir lidar com essa situação e responder a essa situação de um lugar melhor, no qual você tem mais clareza mental e um melhor entendimento do que de fato aconteceu. Então, por exemplo, assim, alguém solta um comentário. Nossa, fulano, até que você está se esforçando ultimamente. Em vez de você rebater, uma carta na manga que eu gosto de ter com esse tipo de comentário malicioso ou passivo-agressivo, é você fingir que você não entendeu e dizer algo do tipo assim: não entendi o que você quis dizer, pode me explicar? E aí você deixa que a pessoa se explique, porque com esse tipo de comentário passivo-agressivo e a gente tem uma resposta mais neutra, isso desarma a pessoa. E aí, quando a gente pede para a pessoa se explicar, expõe aí para todo mundo ver, né? E para ela, inclusive, de que você notou, de que a intenção por trás daquelas palavras é justamente de ser agressivo, ou de te alfinetar, ou de te fazer se sentir desconfortável. E isso mostra, além de tudo, que você não vai entrar no jogo. Às vezes a gente acha que quando acontece uma situação que alguém fala alguma coisa que machuca a gente ou fere a gente, e às vezes a gente não nota, ou a gente não percebe, né? Depois a gente vai tomar banho, vai dormir e ficar pensando, ai, devia ter falado tal coisa, devia ter falado tal coisa. Só que, olha só, eu diria, por outro lado, que na grande maioria das vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer é justamente não fazer nada. É justamente não responder necessariamente ali na hora, na lata, no calor da emoção. Então não se culpe se você não entendeu ou se você não respondeu, mas mantenha essa carta na manga para uma próxima vez. Principalmente se alguém está sendo passivo-agressivo ou está querendo te alfinetar ou dizer algo negativo nas entrelinhas. Só fala, ô fulano, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer com isso, você pode me explicar? Um outro elemento muitíssimo importante que a gente precisa falar quando o tema é lidar com pessoas difíceis é que a gente precisa muito cuidar do nosso emocional para que ele não seja contaminado. Não dá pra gente negar, gente, que convivência prolongada com pessoas que são difíceis, com pessoas que são tóxicas ou que desrespeitam os nossos limites, ou que estão sempre querendo dizer algo para desestabilizar a gente, isso vai diretamente afetar a nossa estabilidade emocional, o nosso emocional e às vezes a nossa autoestima. Por isso que é tão importante a gente se fortalecer internamente e ter técnicas, ter frases, às vezes, né, como carta na manga, pra gente poder usar em situações assim. Porque senão, às vezes, a gente acaba absorvendo todo esse caos externo e a gente fica se sentindo muito mal e às vezes a gente acaba até adoecendo em relação a isso. Um exemplo disso são de pessoas que têm aí um relacionamento, às vezes, de médio ou longo prazo, um relacionamento tóxico. Às vezes a gente conhece alguém que passou por isso e a gente consegue ver com muita clareza o quanto que aquilo afetou diretamente a pessoa, o quanto que a pessoa absorve daquele caos emocional todo. E é muito difícil. Então, se você convive com pessoas assim, ou se você tá numa situação de trabalho, um contexto no qual tem muitas pessoas assim, vai ser muito importante você tomar cuidado em relação ao seu emocional, para você não se afetar tanto. Então, aqui é muito importante a gente poder ter um espaço seguro, que a gente possa ter o que eu diria de uma descarga emocional, sabe? Pode ser aí um amigo de confiança, pode ser a terapia, pode ser inclusive hábitos como sair para fazer uma corrida, escrever seus pensamentos, o que você está sentindo. E a gente inclusive se perguntar com regularidade: o que que é que eu tô sentindo? O que que é que eu tô precisando agora? O que que é que eu tô precisando agora depois de um dia inteiro convivendo com esse familiar que é passivo-agressivo e que me faz mal? Ou com esse colega de trabalho, ou com esse chefe. Se depois de uma conversa com alguém você se sente emocionalmente drenado, ou confuso, ou cansado, ou até mesmo desorganizado emocionalmente, essa sensação de confusão mental, esse é um grande indicativo de que a gente teve, tipo, essa sugada emocional, sabe assim? Que a gente foi emocionalmente contaminado, por assim dizer. Então, se isso faz parte da sua rotina, o que eu te sugiro é você criar aí um ritual detox, a gente pode dizer. Por último, mas não menos importante, eu preciso te dizer o seguinte:
Se possível, reduza o contato com essas pessoas difíceis. E se necessário, inclusive, até considere se afastar totalmente. Nem toda relação, gente, precisa ser mantida a qualquer custo. Aliás, eu deveria dizer que nenhuma relação deve ser mantida a qualquer custo. Existem pessoas que elas simplesmente não nos fazem bem. E às vezes a gente pode até ter esse lugar de empatia de falar assim, eu entendo porque o fulano é assim, porque ele teve uma infância assado, porque ele teve tal e tal experiência. Mas mesmo que a gente entenda porque a outra pessoa é assim ou assado, isso não significa que a gente tem que estar lá para ser o balde no qual ela vai jogar todos os dejetos dela. Ou a gente precisa ser o saco de pancada para ela espancar. A gente pode entender e ter empatia e ainda assim decidir reduzir o contato ou decidir se afastar. Se você já tentou conversar, já tentou colocar os limites, já tentou fazer de tudo e ainda assim você sente que você não consegue se preservar emocionalmente, que você se sente desgastado, que você se sente invadido, que você está constantemente desconfortável, né, na presença dessa pessoa, pisando em ovos, antecipando a necessidade dela, antecipando qualquer problema que possa vir a acontecer, então eu tô aqui para te dizer que talvez seja importante sim você considerar se afastar da convivência com essa pessoa. A gente precisa refletir, sabe, gente? Peraí, esse relacionamento ele me nutre ou ele só me suga? Ele é um relacionamento de troca ou é um relacionamento que eu só dou, passo por cima dos meus limites, não tenho as minhas necessidades atendidas? E se for preciso se afastar, você pode fazer isso sim de forma respeitosa e com honra, inclusive, e de forma gradual. Às vezes a gente vai precisar estabelecer o que eu gosto de chamar de distância saudável, né? Com algumas pessoas, às vezes a distância saudável é conviver todos os dias, né? O nosso parceiro afetivo, por exemplo, é morar na mesma casa. Essa é a distância saudável, né? O mínimo de distância possível. Mas com outras pessoas, a distância saudável vai ser ver uma vez no mês, vai ser ver só em ocasiões como Natal, Páscoa, reuniões de família, ou uma vez no ano, ou às vezes menos do que isso, ou às vezes ainda menos do que isso, e você de fato cortar o contato com ela. A distância saudável, eu diria, que é aquela distância na qual você consegue estar justamente, né, distante da pessoa e ainda assim conseguir pensar coisas positivas sobre ela. A gente nota que a gente está perto demais ou próximo demais, ou que a distância saudável não está sendo respeitada, quando você está numa convivência na qual toda vez que você está com a pessoa, toda vez que você interage com a pessoa, quando você fala com a pessoa, é algo negativo que você tem para pensar, é algo negativo que você sente. Isso é um indicativo de que a distância saudável não está sendo respeitada e que talvez ela precise ser maior. Então, se tem alguém difícil que você convive, mas que você ama, que você respeita, às vezes é um membro da família, enfim, às vezes é alguma amizade que já foi muito importante pra você, avalie por esse crivo, sabe? Pô, toda vez que eu vejo essa pessoa, se eu vejo ela com uma certa frequência, é muito negativo, eu saio drenado, ou até mesmo antes de encontrar a pessoa, eu já tô antecipando coisas ruins, já tô me sentindo desconfortável, inquieto. Talvez a gente espaçar um pouco mais essa convivência, na próxima vez que você for revê-lo ou reencontrá-lo, você vai se sentir mais empolgado, você vai ter mais energia, inclusive, para lidar com as questões difíceis que ela vai trazer. Mas se você vive sugado, exaurido, exausto, porque essa convivência tá demais, então a gente não tem como lidar com isso, sabe? Vou dar de novo aqui o exemplo da mãe, né? Às vezes, você vai ter uma convivência com a sua mãe que é tão próxima que toda vez que ela ligar e o telefone tocar, você vai falar assim: meu Deus, ai, o que eu vou falar agora? Por outro lado, às vezes quando você estabelece a distância saudável, não é porque a sua mãe mudou, ou que aquela pessoa mudou, mas às vezes ela até fala algum absurdo ou faz alguma coisa que não tem nada a ver e você fala assim: ah, nada de novo sob a luz do sol, né? Já sei que a minha mãe é assim, já sei que essa pessoa é assim mesmo. Você dá risada e aquilo passa, aquilo não te atravessa com aquela força na qual você vai estar se sentindo mal consigo mesmo, me entende? Lembrando que, em algumas situações, essa distância saudável vai ser justamente o corte da relação total. E você pode sim fazer isso de forma gradual, passo a passo, com honra e respeito a você e ao outro. Se você se identifica com isso e se você sente que tem dificuldade com isso, eu tenho um outro vídeo aqui no canal todinho dedicado a esse tópico. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Bom, gente, lidar com pessoas difíceis, eu preciso te lembrar que não é sobre a gente tentar mudar essas pessoas, mas é sim sobre a gente mudar a forma como a gente se posiciona diante delas. E sendo assim, a gente para de entrar em ciclos viciosos, né, de desgaste emocional, de perda de energia. E aí a gente consegue manter um pouco mais a nossa paz e até mesmo a nossa autenticidade, quem a gente realmente é.
Lembre-se mais uma vez de que você não tem responsabilidade sobre como o outro age, isso diz sobre ele. Mas, por outro lado, você tem total responsabilidade sobre como você decide responder àquilo que o outro faz que te causa desconforto. Se esse vídeo te ajudou e você conhece outra pessoa que também precisa ouvir sobre isso, compartilha com seus amigos e com outras pessoas que vão aproveitar desse conteúdo. Esse era o meu recadinho de hoje. Tô deixando aqui embaixo o link dos outros vídeos relacionados a esse tema e a gente se vê por lá. Um beijão, tchauzinho!